Tem sido um prazer e um desafio poder, semana após semana, compartilhar a palavra do Senhor com vocês e particularmente nas últimas semanas falando sobre essa nova série, Que Mundo é Esse? Compreender e Viver como Cristão. Esta série surgiu de uma inquietação que veio de uma observação que o nosso mundo está mudando muito rápido e que nós precisamos compreender esse mundo, suas crenças, seus anseios, seus medos, observar como esse mundo também nos afeta, porque nós vivemos nesse mundo, somos parte dele, e como compreendendo esse mundo, nós podemos cumprir a tarefa de ser sal da terra e luz do mundo. Compreender o mundo, viver nesse mundo é desafiador. Esse tem sido chamado de um mundo disruptivo, ou seja, não apenas de mudanças rápidas e velozes, mas de mudanças que você sequer podia imaginar que ia acontecer, porque houve uma disrupção, uma ruptura daquilo que você imaginava. Algumas coisas que nós temos hoje, nós sequer imaginávamos, e temos muito mais no futuro. Mas temos como cristão em todas as épocas o desafio de compreender a sociedade e falarmos para essa sociedade. Somos chamados para sermos cristãos no século 21 e oferecermos respostas bíblicas e aplicadas ao homem com as suas angústias, seus anseios, suas lutas no século 21. Mas eu gosto de pensar que todo desafio ele é empolgante, porque ao mesmo tempo que vem esse desafio, as dificuldades, é ao mesmo tempo uma grande janela de oportunidade. Se nós cristãos soubermos aplicar o Evangelho ao homem e à mulher do século 21, muitos entregarão suas vidas ao Senhor Jesus, porque o homem está angustiado, o homem está em busca de uma direção, e nós podemos fazer isso, mas precisamos estar atentos e compreendendo o tempo. Aliás, há inúmeros textos bíblicos nos chamando para aprendermos a discernir o tempo, compreender o tempo, e compreendendo aplicar. O que nós não podemos é estarmos à parte desse tempo, ou vivendo atrás desse tempo, e não tendo uma mensagem plenamente atual, que nada mais é do que o Evangelho, o antigo Evangelho, atual Evangelho aplicado ao homem do século 21. Estamos vendo então algumas características da nossa sociedade. A primeira delas que nós vimos, que é uma sociedade sem culpa. Tem que trocar aí para mim, viu? Travou. Isso, sociedade sem culpa. E temos visto aqui que existe um paradoxo. Por sem culpa, eu tenho afirmado e afirmei que é uma sociedade que nega o conceito de pecado. Não considera o pecado como sendo a causa dos nossos grandes problemas. É interessante, as pessoas negam o conceito de pecado. Por outro lado, vimos também que é uma sociedade cheia de culpa subjetiva. Pais culpados, profissionais culpados, pessoas cheias de culpa, que são culpa não objetiva. E a culpa objetiva, que é o pecado, que é: eu pequei, eu errei, eu não alcancei o alvo, pedi perdão e começar de novo. Então, vimos aqui que nós temos uma mensagem de perdão, de esperança para esse mundo. Vimos também que é uma sociedade em busca da felicidade. Eu vou dizer a você, o final do século 21, século 20 e o começo do século 21, nós temos esse tema felicidade como sendo algo reenfatizado o tempo todo. A ênfase é: você tem direito de ser feliz, a felicidade virou um alvo de vida, coisa que os nossos pais e avós nem tinham em mente. Eles vinham vivendo a vida, queriam felicidade, mas essa busca é uma marca do ser humano do final do século XX e do início do século XXI. Mas, ao mesmo tempo, qual o paradoxo? Nunca tivemos tantas pessoas infelizes, porque estão confundindo felicidade como sendo prazer. Prazer constante é felicidade. Então, é o paradoxo. Eu busco a felicidade, e aprendemos que ninguém encontra a felicidade correndo atrás dela. Você encontra a felicidade vivendo uma vida cheia e plena de significado. E aí a felicidade te alcança. Mas é uma sociedade paradoxal, em busca da felicidade, mas as pessoas são infelizes. Outra questão, semana passada, vimos que é uma sociedade atarefada
e apressada. Então é uma sociedade, nós fazemos parte dela, com agenda, tudo tem que ser muito rápido, temos que alcançar os objetivos, estamos vivendo, como diz o Zygmunt Bauman, estamos correndo o tempo todo, só não sabemos para onde. Porque estamos perdidos, porque há uma busca, temos que fazer, temos que ter mais tarefa, temos que alcançar, temos prazo, e o problema é que mesmo naquele momento que podemos estar tranquilos, nós estamos atarefados, estamos conectados, estamos com a tecnologia, nós não paramos e estamos sofrendo com isso. Hoje, queridos, eu quero compartilhar com você uma nova verdade. Que mundo é esse? Eu quero propor que vivemos uma sociedade light. Henrique Rojas, um psiquiatra espanhol, escreveu há cerca de 20 anos um livro chamado O Homem Light. E aí ele faz a seguinte comparação. Ele diz que assim como há 20 anos atrás os produtos chamados light, e aqui é positivo. O que é um produto light? O que é a diferença entre light, diet, zero? O light é um produto com menos caloria ou com redução de nutrientes. Quem quer fazer uma dieta, busca esse produto, um produto light. Então é positivo. Nós podemos desfrutar de um produto light. Mas ele disse que assim como havia essa proliferação de produtos light, leve ou mais leve, há também uma ideia na sociedade de um ser humano light, mas também não light no sentido de positivo, leva uma vida mais leve, mas do superficial. Então, Henrique Rojas fala do homem light como sendo um homem superficial. Ele fala, qual que é o perfil desse ser humano, desse homem, dessa mulher? Tudo lhe interessa, mas só no nível superficial. Faz suas afirmações do tipo, tudo vale, tanto faz, as coisas mudaram. Pouco a pouco converte-se num homem indiferente e permissivo. Então, e ele diz então que a superficialidade é uma das marcas da nossa sociedade. 20 anos atrás, Henrique Rojas falou. E nós vemos isso se confirmar hoje. Por exemplo, nós temos hoje relacionamentos superficiais, reflexões superficiais, soluções superficiais, vidas superficiais, vida cristã superficial. Não é à toa que existe tanta fake news. Fake news é prova de quem não pesquisa, então crê em fake news. Não é à toa que nós temos tanta polarização ideológica, porque polarização ideológica não exige reflexão. Basta você assumir a posição e defender aquela sem analisar o contrário. Porque é um mundo superficial. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, diz que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. E nós precisamos de pessoas mais profundas. Eu vou dizer a você, queridos, superficialidade em qualquer área é muito perigosa, mas na vida espiritual ela é fatal. Em qualquer área ela é perigosa. Você crê em fake news, por exemplo, coronavírus, eu pensei hoje em colocar aqui algumas instruções, nem coloquei, porque eu espero que você esteja seguindo fake news. Então, ouça o médico do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, leia os boletins do Ministério da Saúde, das Secretarias da Saúde, porque o que tem de fake news, gente, entendeu? Por exemplo, dizem que se você tomar água de 15 em 15 minutos, você evita o contágio do coronavírus. A água faz bem para a saúde, mas não vai evitar o coronavírus. Tá? E no Brasil, na epidemia. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas vão crendo. Por quê? Porque é fácil pegar. E vamos lá, e hoje a superficialidade está comprovada, é fruto da exaustão. As pessoas já não conseguem mais assimilar tudo. Então dizem, há até uma história, né, que diz que a nossa geração foi uma geração de assimilação do conhecimento, a geração esponja. Nós fomos assimilando, não é verdade? Nós temos que assimilar as coisas. Hoje não. Hoje tem que ser uma mentalidade, se ele não peneirar, se ele não escolher, as pessoas hoje, os jovens, não dão conta, é muita informação. Então, alguns dizem que uma das razões da superficialidade é a exaustão de informação. Mas nós temos então que lembrar que mesmo assim que
A superficialidade em qualquer área da vida é fatal, é perigosa, mas na vida espiritual é fatal. E hoje eu quero compartilhar esse tema com você, porque é uma observação minha de que realmente a superficialidade hoje impera no meio cristão também. E Jesus tratou desse problema. No chamado Sermão do Monte, capítulos 5 a 7 de Mateus, e repetido também parcialmente em Lucas, Jesus apresenta aquilo que eu chamo do manual do cristianismo. Se alguém me dissesse assim, pastor, você vai dirigir uma igreja e você só pode escolher 3 capítulos da Bíblia para poder usar com o teu povo. Fala assim, me dá Mateus 5 a 7, ali você tem o manual da vida cristã. O manual, está tudo ali. Eu desafio você a ler. Já preguei série aqui, vou pregar uma outra série. Abrange toda a vida cristã. Ele fala ali, por exemplo, do caráter do cristão. É o texto do capítulo 5 de Mateus que diz, bem-aventurados os misericordiosos, os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Ele vai citando ali as bem-aventuranças, que é feliz, que é bem-aventurado, quem vive como este, que Jesus cita, misericórdia, mansidão, sede e fome de justiça e tudo mais. Ele fala no capítulo 5 ainda da influência do cristão. O cristão é sal da terra, é luz do mundo. Ele fala da justiça do cristão, isso é do comportamento do cristão. Ele fala que o fariseu, o religioso, segue apenas a letra da lei. E a justiça, o comportamento do cristão vem do coração. É mais, ele não apenas guarda a regra, ele é mais profundo. Ele fala, por exemplo, que o cristão não apenas evita o homicídio, ele luta contra a raiva. Que o cristão não apenas ele evita o adultério, ele cuida dos seus olhos para evitar o desejo ou a concupiscência. Ele fala, por exemplo, que o cristão tem fidelidade no casamento, honestidade nas palavras, sim, sim, não, não. Ele fala no capítulo 5 ainda que é a lei da não vingança e do amor, porque a Bíblia dizia, os judeus diziam, olha, ame o seu amigo e pode odiar o seu inimigo. Ele fala assim, não, ame o seu amigo e ame também o seu inimigo, não vingança e o amor. Fala da religião do cristão, o dar esmolas, o jejum, que é marcado por não hipocrisia. Eu dou esmolas não para aparecer, eu jejuo não para mostrar que eu sou espiritual, eu faço de coração. Ele fala ainda ao falar da religião do cristão, da oração do cristão, que não é como a oração dos fariseus, não é como a oração dos gentios, que era mecânica, mas ela é refletida, ela é uma comunhão com Deus. Pai nosso que estás no céu, ele ensina aqui, ele vai falar nesse capítulo 6, no capítulo 6 ainda ele fala da ambição do cristão, buscar primeiro o reino de Deus. A ambição do cristão não é segurança material, mas direção de Deus. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui. A moda agora são os jovens quererem ganhar o primeiro milhão até os 30 anos de idade. Então, ok, torço por você. Pode chegar lá, mas por favor, não coloque o coração nisso. Porque se você achar que esse milhão vai fazer diferença, quando chegar no milhão, você vai querer 2 milhões. Então, se você ganhar, eu estou torcendo para você ganhar 1 milhão e dar 10% de dízimo. Então, aí a gente constrói. Mas a questão é, a ambição do cristão não é segurança material, mas é o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas são acrescentadas. Eu posso ser alguém que cuido bem dos meus recursos, mas eu confio somente em Deus. E ele fala dessa ambição, o meu coração está no céu, não na terra. Ele fala dos relacionamentos do cristão no capítulo 7, com os irmãos, com o Pai Celestial. E ele fala inclusive da postura do cristão em relação aos falsos mestres, que tentam enganá-los. Como é que você olha para o falso mestre, aquele que fala em nome do Senhor, mas não vem do Senhor. Mas ele termina, queridos, e aqui eu quero compartilhar com você, ele termina esse sermão da montanha, o sermão do monte, que é o manual do cristianismo, nos chamando para uma escolha radical, para um compromisso cristão radical. Ele já havia falado sobre as 2 portas e os 2 caminhos, lembram? A porta que ela é estreita e a porta que é larga, o caminho que é espaçoso e o caminho que é apertado, a porta estreita e o caminho estreito, que na verdade levam ao céu,
mas o caminho espaçoso e a porta larga que leva à perdição. Perdição versus salvação, vida ou morte. Ele cita, aí ele termina, Jesus termina esse texto falando então do perigo de viver uma vida cristã light. E não existe vida cristã light. A vida cristã, ela é integral. John Stott escreveu um livro sobre o Sermão da Montanha, chamado Contra a Cultura Cristã, e ele fala que o tema essencial da Bíblia, do começo ao fim, que é o propósito histórico de Deus, é chamar um povo para si mesmo, e que esse povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer, isso é, pertencer a Deus e lhe obedecer, e que a vocação desse povo é permanecer fiel à sua identidade cristã, é ser santo, é ser diferente em todo o seu pensamento, em todo o seu comportamento. E eu quero ler com você agora Mateus 7, versículos 24 a 29. Jesus termina o Sermão do Monte, falando então, usando uma história de dois construtores. E essa história ilustra a posição que os dois construtores assumem diante da palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Olha o que diz o texto. Todo aquele, terminando todo o ensino, 5, 6 e 7 do capítulo, ele termina dizendo assim, olha, eu falei sobre religião, sobre caráter, sobre me seguir, justiça do cristão, agora, ele diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as que eu citei agora, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, isso é louco, não sábio, que edificou a sua casa sobre a areia. A areia aqui, a expressão é um terreno arenoso, não profundo. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém, irmãos? Esse é um texto em que Jesus coloca uma história para nós, uma história muito simples, mas muito profunda e muito prática. É a história de dois construtores de casa. E pense aqui, o cenário é exatamente eles construindo as suas casas lado a lado. O texto de Lucas, porque alguns falam assim, não, alguém construiu sobre a rocha e outro foi lá na areia. Não, rocha é terreno profundo, areia é terreno arenoso. Eles construíram as casas lado a lado, eles são dois construtores. E é uma ilustração, queridos, do tipo de atitude que as pessoas assumem diante da palavra de Deus. A atitude de ouvir e praticar, ou a atitude de ouvir e não praticar. Ambos ouvem, mas um pratica ou coloca em prática e o outro não. Vamos pensar aqui, para começar, em algumas semelhanças desses dois construtores. Você vai ver que tem mais semelhança do que diferença. Mas a diferença faz a diferença. Olha só, primeiro, os dois construíram casas, como esse aí, ó, esses dois prédios. Veja só, eu acho que foram engenheiros diferentes. Entendeu? Então está lá, porque não pode ter sido o mesmo. Olha lá, construíram casas semelhantes. Ambas foram atingidas pela enchente. Agora, essas são as semelhanças. Quais são as diferenças? Lucas dá mais detalhes. O primeiro, chamado de sábio, cavou, diz Lucas capítulo 6, verso 48, que é o texto paralelo a esse, cavou, abriu vala profunda, pôs alicerce sobre a rocha. E diz do outro, Lucas 6,49, que o outro construiu a casa sobre a terra sem alicerces. Alguém conhece uma loucura maior do que construir sem alicerce? Tem gente que constrói sem alicerce, mas construíram. Vejam os resultados, diz o texto. Uma casa caiu e foi grande a queda. A outra não foi abalada. Mas diz aqui, diz que de fato
Ambas sofreram o impacto do vento, da chuva, da enchente, mas uma caiu, teve grande queda, a outra sequer foi abalada. O primeiro construtor, como disse, é aquele que construiu com alicerces e alicerces profundos. O segundo construiu na terra e sem alicerces, queridos. O primeiro é chamado de sábio, o segundo de insensato ou louco. Interessante. Me chama a atenção que duas pessoas, uma parábola, uma história, constroem casas, os dois sofrem os mesmos efeitos de uma chuva, ou recebem a mesma chuva, mas os resultados são diferentes. Logicamente, Jesus não está aqui dando aulas de engenharia, embora valha a pena ler esse texto para entender isso. Ele está falando sobre, para nós, dizendo que todos nós somos como esses construtores. Todos nós estamos construindo a nossa vida cristã. Entendeu? Cantamos hoje de manhã, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Ele está dizendo que a nossa vida, aliás, a vida pessoal, a nossa vida cristã, ela está sendo construída e nós temos que olhar como nós estamos construindo. E a construção que nós fazemos nada mais é do que as escolhas que vamos fazendo ao longo da vida. Na sua vida pessoal, o que você faz, vamos imaginar aqui, as suas escolhas financeiras de hoje vão impactar a sua vida futura. Suas escolhas de saúde hoje vão fazer diferença amanhã. Suas escolhas de relacionamento hoje vão ter um impacto amanhã. Qualquer área da sua vida. As escolhas que você faz hoje e ao longo da vida vão levar a um resultado. Somente por um milagre vai chegar a um resultado diferente. Porque nós temos que seguir uma certa cartilha. Na área financeira, na área relacional, na sua vida de saúde, em qualquer área da sua vida, você faz escolhas. Na vida espiritual, se nós obedecemos ou não os mandamentos do Senhor, e aí a bênção que é interessante, né? Que não é uma vida à parte. Eu acabei de falar para você sobre dinheiro, relacionamento, saúde. Jesus tem mandamentos para tudo isso. Se você obedece ao Senhor, em todos os aspectos na sua vida financeira, relacional, de saúde, qualquer outra área, você é sábio e você vai colher os resultados. E eu quero compartilhar com você hoje duas lições importantíssimas para a nossa vida, para vencermos a superficialidade, para não sermos marcados por falta de profundidade espiritual. Apenas duas afirmações desse texto. A primeira delas é a seguinte: o fundamento sobre o qual construímos é crucial. É a parte mais importante. Queridos, o que é alicerce de uma edificação? Alicerce é aquele elemento estrutural que vai segurar as cargas da estrutura, de tudo, do seu prédio, do seu edifício, para dar estabilidade. Os estudiosos dizem, da área da construção, que o alicerce é a parte mais importante e que você não deve economizar. Então, não economiza com o alicerce. Então, gaste o que for preciso. Você sabe que fazer uma construção, existem vários tipos de fundação. Você tem uma série de escolhas. O conhecimento do solo, você tem que conhecer, primeira coisa. Tem que fazer análise do solo. Então, e tudo mais. E você vai fazer o tipo de estrutura que você quer. Agora, e os especialistas dizem que durante uma obra, a etapa que mais carece de atenção e cuidado é a fundação. E eles dizem, os engenheiros dizem, a fundação é a parte mais importante de uma construção. Ela que merece a maior atenção. Porque uma fundação mal feita pode levar, literalmente, toda uma construção abaixo. Quantos estão ouvindo falar de reforço em prédios com problema de alicerce? Esses dias eu vi, por exemplo, o alicerce aí, você está vendo? Mas, por exemplo, eu estava vendo esses dias sobre prédios em Santos. Não sei se você já viu que há alguns prédios em Santos, edifícios construídos entre os anos de 1950 a 1960, passaram a afundar na Orla de Santos. Começaram a afundar 10 ou 20 anos depois. 65 prédios. Se tivermos uma imagem aí, não sei se tem, se tiver pode colocar para a gente, que mostrou que a razão desses prédios, que as fundações eram rasas. Eles estão aí realmente entortando. Há milagres da engenharia. Estão reforçando ali o alicerce, com macacos hidráulicos e fincando ali. Mas o fato é que, olha só, o que os especialistas disseram.
Ao todo, 65 prédios ficaram com suas estruturas comprometidas por causa de fundações rasas. Elas foram fincadas a menos de 10 metros para sustentar os empreendimentos em um terreno instável, onde os fragmentos sólidos de rocha estão a mais de 50 metros de profundidade. Olha só, me lembra tudo de Mateus capítulo 7. A rocha estava mais fundo, não cavaram profundamente, 10 metros, precisavam de 50. Resultado, com o passar do tempo, foram geradas inclinações de 50 centímetros a 1,80 m entre a base e o topo. Torre de Pisa, gente. Entendeu? Então, tentaram vender o apartamento e não conseguiram, então já fizeram. A maioria deles aí não ficou condenado, mas, em geral, se gastou cerca de 1 milhão em cada obra nesses prédios antigos para resolver a situação. Pode voltar lá, isso, obrigado. Então, queridos, o que isso nos mostra? Vida cristã. O que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é comparado a um homem que colocou seus alicerces sobre a rocha que é Jesus. O que ouve as palavras de Jesus, de Mateus capítulo 5, 6, 7, a Bíblia toda, mas não coloca em prática, ele vai gostar daquilo, mas vai ficar sem alicerce. Não tem alicerce para a vida. Profundidade é o que faltou nos prédios ali em Santos. É o que falta também para nós. O construtor sábio, diz Lucas, no texto paralelo, cavou, abriu vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. Queridos, há muita gente hoje edificando a sua vida cristã sobre fundamento inseguro. Vida pessoal, mas também vida espiritual. Então, fundamento inseguro. Hoje, por exemplo, há pessoas ouvindo pregadores e alicerçando sua fé sobre falsas promessas. Interpretação equivocada das Escrituras. Há pregadores pregando que não existe pecado, pregando que pode ver a vida sem compromisso, sem renúncia, e as pessoas estão acreditando, porque isso atrai. Então, um bispo anglicano chamado Gavin Alston, ele fala o seguinte: eu reconheço que o cristianismo light, que é forte na Inglaterra também, pode ser muito atraente, diz ele. Ele alcança as pessoas, encoraja, ela alcança as pessoas que estão ansiosas e prometendo mudança, ela fala continuamente de amor, o cristianismo light fala de amor, de esperança, todo mundo gosta de ouvir sobre amor e esperança, mas tem 3 falhas sérias. Esse cristianismo light não define o amor, nunca cumpre o que prometeu e não é o que Jesus pregou. E as pessoas estão acreditando nesse cristianismo. Agora, esse cristianismo light funciona? Funciona até a próxima enchente. Funciona até sua vida cristã ser testada. Funciona até você não ter provação. Mas na hora da provação, o cristianismo light não funciona. O cristianismo verdadeiro diz: você precisa estar fincado e firmado em Jesus. Você precisa selecionar os materiais de construção, suas crenças, seus valores, suas atitudes, as disciplinas espirituais são essenciais para a sua vida, queridos. Então, o que acontece hoje é que as pessoas estão preferindo um cristianismo que não prega a verdade. Olha só que a Bíblia diz, Jesus fala que os 2 mandamentos essenciais que cumprem toda a lei são 2. Vou começar pelo segundo: amar ao próximo como a você mesmo, ou como a ti mesmo. Mas o primeiro ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como ele sabe que a gente gosta de teorizar, ele fala assim: deixa eu explicar que amor que eu espero. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar da seguinte maneira: de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as tuas forças. Porque se ele falar assim, só amar a Deus, fica muito teórico. Mas quer dizer, que tipo de amor? É amor com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Ele está dizendo isso. Então, Agostinho de Hipona, citando esse mandamento, diz assim: essa afirmação, amar a Deus acima de tudo, não deixa nenhuma parte de você livre para amar outra coisa. Pastor Adilson hoje de manhã falou sobre isso, não é verdade? É integral. Ele não aceita uma vida cristã pela metade.
nós não vivemos em profundidade, nós estamos vivendo um cristianismo cada vez mais, um cristianismo self-service. Nós vamos pegando. Queridos, eu estou aqui, entre aspas, vou usar a expressão cansado aqui no sentido de que, vendo a coisa se repetir, de pessoas que me procuram, já tomaram a decisão e querem que Deus ratifique o que eles já decidiram. Deus, na sua infinita misericórdia, às vezes até conserta o que Ele já fez. Ou às vezes a pessoa, na sorte, acerta, mas as pessoas estão tomando decisões sérias da vida. Estão fazendo e dizendo assim, depois procurando para Deus abençoar. E eu ensino aqui a minha classe de batismo o seguinte: sabe o que é vida cristã? Quando você se converte, você assina um contrato de exclusividade com Deus. É 100% Jesus. Só que tem um detalhe, esse contrato está em branco, você assina no final da página, e o Senhor escreve ao longo da vida o que Ele quer que você faça. E muitas coisas já estão escritas aqui, tá? Ele vai te dizendo. Só que não é, hoje nós fazemos o seguinte, nós escrevemos o nosso contrato, e falamos, Deus, dá para o Senhor compartilhar, ser meu sócio aqui? Deus fala assim, sócio não, eu sou majoritário, na verdade eu sou dono completo, 100%. Então hoje não existe, queridos, não viva essa vida de tomar a decisão e depois chamar Deus para participar disso. Deus, na sua misericórdia, às vezes corrige o nosso caminho, mas às vezes é tarde demais. Imagine, por exemplo, um casamento errado, uma decisão financeira séria errada, decisão em outras áreas relacionais errada. Fale com Deus. Então, o texto diz assim, olha, o cristianismo light diz que você pode ir vivendo de qualquer jeito. Mas Agostinho, falando desse grande mandamento, diz assim, esse mandamento não deixa nenhuma parte de você livre para amar outra coisa a não ser o Senhor Deus. É preciso ouvir a palavra, é preciso conhecer a palavra e é preciso praticar a palavra. O fundamento é a prática do ensino. Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Colossenses 3,16, um texto lindo, diz assim, habite ricamente a palavra do Senhor na sua vida, habite ricamente a palavra em você. Então, o primeiro ensinamento dessa parábola, o único fundamento é Jesus. Não pode ser o que eu penso, não pode ser a minha concepção, o que eu imagino, não é sobre Jesus. Ele é a rocha, o ensino de Jesus é o fundamento. Agora, a forma como nós construímos também faz diferença. Porque ele diz aqui, queridos, que tem um alicerce, mas ele fala que ele cavou, ele abriu vala profunda, ele pôs o alicerce sobre a rocha e continuou construindo, porque não é apenas o alicerce, continuou construindo, mas construindo com dedicação. E aí, queridos, é você aqui. Não existe no cristianismo chamado cristianismo instantâneo. Eu fico admirado o que as pessoas acreditam de instantâneo. Tudo é instantâneo. Eles creem, por exemplo, que pode aprender inglês dormindo, aprender inglês em 30 dias, que ele pode ter o total shape e depois, entendeu? Que ele acha que ele pode, né, André, que pode ficar, e vão lá, as fórmulas mágicas em qualquer área, tem inglês instantâneo, tem coisa boa instantânea, café instantâneo, tudo bem, leite instantâneo, mas as pessoas creem em emagrecimento instantâneo, aprendizado de inglês instantâneo, entendeu? Forma instantânea de ganhar dinheiro, existe sim, pirâmide, para quem fez a pirâmide, é instantânea, ele ganha. Então assim vai, querido, instantâneo. Agora, não existe cristianismo instantâneo. Não funciona na vida e não funciona na vida cristã. E muitos cristãos estão na igreja, nosso desafio hoje é o seguinte, achar que podem vir à igreja e depois sair por aí tentando, aproveitando tudo que o mundo oferece, tudo que o falso ensino oferece, e aí depois não entender por que está acontecendo com ele socialmente, moralmente, espiritualmente, financeiramente, porque simplesmente foi construído de maneira relapsa, entendeu? Mas Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que nós devemos andar de maneira digna do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus,
A vontade de Deus, ela requer um compromisso, não é instantâneo, é um compromisso para toda a vida. É um compromisso que exige que eu abandone coisas que não agradam a Deus e fique com aquilo que agrada a Deus. Deus quer que haja uma rendição completa. Mas o evangelho superficial e instantâneo tira do cristão aquilo que a gente chama de um anseio por crescimento. Há um livro em espanhol chamado exatamente Cristianismo Light, escrito por um americano da Califórnia, e ele diz o seguinte: nós queremos bênçãos sem obediência, conforto sem sacrifício, felicidade sem arrependimento. Como resultado, nós diluímos a mensagem do Evangelho até que ela não tenha efeito em nossas vidas ou na vida de outras pessoas. Isso é evangelismo, esse é o evangelho light. Quer dizer, não existe, olha, bênção sem obediência. A Bíblia diz que a bênção vem depois da obediência, não o contrário. Conforto sem sacrifício. Não existe. Felicidade, já vimos semana passada, ou retrasada, felicidade sem arrependimento. Diluímos tanto que daqui a pouco não tem mais valor. Queridos, só que a construção da vida cristã exige disciplina. É algo maravilhoso. E eu vou dizer para você que como a vida profunda é melhor que a vida superficial. Mas o fato é que na vida cristã, nesse cristianismo que nega o light, é o cristianismo da disciplina da oração, da leitura da Bíblia, do perdão, de ouvir a voz de Deus, de dons e talentos usados para o Senhor, de envolvimento com a obra evangelística missionária. É uma vida em todas as áreas, entendeu? O cristianismo lá diz assim, não, defina as suas regras, vá vivendo, não importa. E o cristianismo verdadeiro diz assim, importa e faz toda a diferença. Por que que tanto o alicerce quanto a forma como construímos faz diferença e aí são importantes? Porque a nossa vida é testada e será testada. Ao longo dessa vida e um teste final. Diz a Bíblia, o texto diz que um dia, depois que eles construíram a casa, versículo 27, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa e ela caiu e sua queda foi grande. Verso 27. Mas o verso 25 diz que a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela primeira casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Dwight Pentecost, autor de um livro sobre o Sermão do Monte, diz: os seres humanos, eu e você, somos tentados a tomar o caminho fácil, seguir o modo cômodo, desdenhar do esforço necessário, que é alicerçar a nossa vida para o tempo e para a eternidade. No nosso dia a dia, naquilo que nós podemos tornar mais light, torne light. Tem uma vida mais light no bom sentido, existe o lado positivo, mas no lado negativo é o lado do não esforço, do não comprometimento, do não pagar o preço daquilo que é tão precioso. Você sabe, tudo que vale a pena em nossa vida tem um alto preço. Queridos, bons casamentos custam caro. Vida financeira equilibrada dá trabalho. Relacionamentos em ordem dão trabalho. Sucesso no trabalho, ser bem-sucedido, cobra muito. Não existe, gente. Pode ser que tenha algum sortudo por aí, mas o fato, a regra é bons relacionamentos, vida financeira equilibrada, sucesso no trabalho, né? E vida cristã abençoada e produtiva exige um comprometimento com toda a nossa vida. E aí eu digo a você, o evangelho fácil e light funciona, volto a dizer, funciona enquanto não vem a chuva. Ele é muito bom aparentemente para os tempos de calmaria. Para o tempo de calmaria será testado. Mas quando a vida cristã é testada, somente quem está firmado sobre a rocha, com profundidade, sem superficialidade, permanece. Mas você fala assim, é o caminho mais difícil? Talvez no começo. Mas Charles Swindoll fala o seguinte: não há nada como a profundidade
para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Depois que você prova aquilo que é profundo, você já não quer mais superficial. Um exemplo, começa a ler bons autores. Depois que você lê um bom autor, você, antes de comprar um livro, entendeu? Você começa a olhar um livro, fala assim, esse aqui não merece ser comprado. Não é assim? Qual que é a área da vida? Depois que você experimenta aquilo que é profundo, você não quer mais o que é raso. Mas quando a gente descobre, percebemos o valor e investimos o tempo necessário e vemos resultado na nossa vida, nós vamos valorizar. E eu quero terminar perguntando a você, você tem pelo menos interesse de ter uma vida mais profunda? Eu diria em todas as áreas, e particularmente nesta vida espiritual, que abrange todas as outras áreas da sua vida. Começa por aqui. E aí eu pergunto, como é que anda a sua vida cristã? Como você tem construído? É sobre a rocha que é Jesus? É sobre o ensino dele? Ou sobre o que você acha o que é mais fácil e conveniente? O seu cristianismo hoje é profundo ou é superficial? Tá? Qual tem sido a minha, a sua atitude diante da palavra de Deus? E mais ainda, temos sido praticantes ou somente ouvintes? Minha oração é que nós possamos, queridos, porque a verdadeira felicidade é que nós possamos colocar a nossa vida sobre a rocha. Aqui pode vir à frente, nós vamos cantar. Colocar a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus. E todos os dias, cuidadosamente construindo com as disciplinas espirituais, da oração, da leitura da Bíblia, do envolvimento com a obra do Senhor, com a dedicação plena da vida. Isso é profundo, porque a enchente, os ventos, a chuva vem, mas quando ela bate, você está firme na rocha, você consegue superar. A casa não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Em nada coloquemos a nossa fé a não ser sobre Jesus. Eu quero hoje desafiar você a rejeitar qualquer abordagem cristã superficial. Queridos, nós temos tão bons pregadores e estudos na internet. Ouça os camaradas que desafiam a sua vida. Por favor, deixa de água com açúcar. De vez em quando estiver meio deprimido, ouça uns 5 minutos, se anima e vai para o pregador bom. Vai lá, ouça na internet, tanta coisa boa, bons pregadores. Sabe, você vai ouvir, vai ser edificado. Leia a palavra de Deus, leia bons livros, edifique a vida do seu irmão, converse com gente que coloca a vida para frente e para cima. Queridos, nós não podemos viver uma vida ao longo aí da vida cristã superficial. Deus quer de nós profundidade. E depois que a gente experimenta colocar essas fundações, essas estacas na rocha que é Jesus, cavar fundo, nós não queremos outra vida. E aí o Senhor abençoa, para que a sua vida familiar seja uma vida profunda, sua vida profissional seja profunda, sua vida na igreja seja profunda, sua vida financeira seja profunda. Todas as áreas da sua vida, o Senhor vai estar presente assim, é a vida que o Senhor quer para mim. E tudo está nas Escrituras Sagradas. Que a gente ande assim, que a gente hoje recuse a superficialidade. As pessoas estão no mundo, falando da sociedade, tendo muitas fórmulas superficiais, estão decepcionadas. Mas quando elas encontrarem um cristão e dizem assim, não, olha, eu descobri uma fórmula e essa funciona, tem um preço, mas vale a pena, mudou a minha vida, a pessoa vai te ouvir, porque elas estão cansadas de ser enganadas, fórmulas superficiais de mudança de vida, e não está mudando a vida. Mas quando ele vê um cristão que tem a chuva, que tem o vento, mas que a casa, que a vida está firme, elas são atraídas. Quero convidar você a ficar em pé para nós cantarmos ao Senhor uma declaração de fé hoje à noite. Onde é que eu vou construir? 2 ensinos de hoje à noite. Leve para a sua casa. O fundamento, o alicerce é crucial, e a forma que construímos sobre esse alicerce faz a diferença. Eu vou construir minha vida em Ti, ó Deus. Tu és o fundamento.